Formar médicos é mais do que ensinar técnica, é transmitir responsabilidade. Neste espaço, você vai ouvir conversas com quem fez da medicina um compromisso com o futuro. Legado com um propósito, um podcast do Grupo Sonho. Hoje começamos um novo podcast sobre legado. E não poderíamos começar diferente. Quando falamos de formação médica, falamos daqueles que formam novos médicos. 25 anos de oncologia, formação de residentes, formação de mestres e doutores, título de cidadão campineiro, uma nova oncologia técnica, mas profundamente humana. Nosso convidado de hoje é o Dr. André Sassi, oncologista e CEO do Grupo Sonho. Seja bem-vindo, Dr. André. Muito obrigado pela gentil apresentação, Renata. É um prazer estar aqui contando um pouco sobre a história, sobre legado, sobre construção de carreira. Doutor André, vamos começar já falando para os nossos ouvintes se quando você saiu lá de Blumenau, da sua cidade natal, você tinha alguma noção de onde você chegaria e o que você seria de referência hoje para tantos jovens oncologistas. Olha, Renata, eu acho que eu sempre fui ambicioso. Por isso, quando eu resolvi que eu ia fazer medicina, e eu era estudante da escola Barão do Rio Branco, em Blumenau, a boa parte dos meus amigos ia para Florianópolis fazer medicina, para Curitiba, quem era um pouco mais inteligente, que queria algo mais longe. E mesmo em Blumenau estava abrindo faculdade de medicina na FURB, na Fundação Universidade Regional de Blumenau. Mas eu queria algo diferente. Aí eu lembro de, na época, comprar o Guia do Estudante para saber as melhores universidades do Brasil, de diferentes áreas. Aí eu olhava a medicina, aí eu via USP, Unicamp, UNB, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas. Aí eu falei, eu quero algo assim para mim, né? Eu não quero... o do Paraná era 10º lugar, acho, na época. Eu falei, talvez seja aceitável, né? Mas assim, ainda é uma ótima... Mas eu queria estar lá em cima. E aí eu falei, eu quero algo diferente. E aí deu tudo certo. Eu fui fazer, para conseguir fazer faculdade na Unicamp, para onde eu vim, em 92. Eu passei o ano de 91 fazendo o meu terceirão num colégio em Curitiba, um terceirão Dom Bosco. Tenho muito orgulho do meu 1991 passado lá. Morei com a minha irmã, morei fora de casa, mas a minha irmã morava lá. E foi difícil e deu, assim, dando certo. Eu aprendi que a gente precisa sonhar sempre. Talvez dali fosse o meu primeiro sinal de que assim, eu quero fazer coisas grandes. Eu não me contento com o que é hábito fazer, é comum fazer. Eu quero mudar. E com o passar do tempo eu fui querendo mudar, não só a mim, não só querendo uma coisa pessoal, mas querendo mudar o mundo, as pessoas que me cercam, mas mudar o mundo inteiro, né? Acho que isso ainda faz parte de quem eu sou hoje. Eu ainda quero mais, ainda quero almejar, ainda modificar muita coisa. Um menino de 16 anos, né, que fique claro assim para todo mundo, um menino de 16 anos que tinha vários sonhos e que passou no vestibular com seus 16 anos e entrou numa Unicamp com 17 anos. Muitos médicos fizeram parte do seu treinamento. Algum que você lembre assim, com muito carinho de ter sido o seu primeiro verdadeiro mestre da medicina? Eu até hoje lembro dele. O Mário Saad. Foi o que me inspirou de também. Ele não era um médico formado na Unicamp, ele era formado em Ribeirão Preto. E ele veio para Campinas por mérito dele, mas contra muita coisa corporativa interna que existe nas universidades. Então, existe o interno, quem é da casa, quem é de fora. Então, ele sofreu bastante. Mas o Mário Saad foi quem foi meu orientador de iniciação científica, foi quem me ensinou o começo de método científico, de investigação, de o que é ser pesquisador, o que é a gente fazer pesquisa básica. Mas ele também cuidava de pacientes. E ele me ensinou clínica médica. Eu fui
fui aluno dele de clínica médica, da Enfermaria Geral de Adultos. E, de longe, era o professor que mais me inspirava, o médico que mais me inspirava. Obviamente, tem outros, que eu não vou citar mais 2 ou 3, porque senão eu vou esquecer outros 10, 15 que geram muita influência na minha formação como um todo. Mas eu faço questão de lembrar do Mário Sade, porque realmente eu levo ele com carinho até hoje. No dia do professor, eu mando mensagem para ele até hoje. Que legal. Então, assim, apesar da gente estar tão longe, ele é professor universitário, ele é da clínica médica, não tem nada a ver com oncologia, mas assim, é uma coisa que eu carrego com carinho no meu coração. Sinto emoção na sua voz, deu uma embargada. E o que mais? O que você traz da sua vida acadêmica para a sua formação e para os dias de hoje? O que você traz de situações ou de vivências que você fala, nossa, eu agradeço a Unicamp ter me proporcionado esse processo que até hoje eu faço diferença no mundo? Bom, em primeiro lugar, a Unicamp era um lugar, acho que até hoje, né? Mas assim, estou pensando em 92 mesmo. A Unicamp era uma faculdade, uma universidade que era muito difícil de entrar. Então, essa dificuldade, que se mantém até hoje, claro, ela seleciona mentes brilhantes do mundo, do Brasil inteiro, pelo menos, né? Então, eu tive uma diversidade de cultura enorme. Então, eu tenho colegas formados comigo do Rio de Janeiro, do Paraná, da Bahia, de todos os estados do Nordeste, de todas as classes sociais. Então, assim, como é também uma universidade pública e gratuita, obviamente que tem uma seleção, essa questão de meritocracia é difícil, porque só quem tem oportunidade também de ter uma boa formação básica conseguia chegar lá. Mas, mesmo assim, a seleção era tão grande que o primeiro agradecimento são pelos meus colegas de turma. Assim, eles são exemplos para mim também de uma turma boa. E depois, a autocobrança. Como os meus colegas eram todos brilhantes, a gente tinha uma... Tinha que ser brilhante. Tinha que continuar brilhante, né? A gente não podia menos, a gente não podia ser autocondescendente, a gente não podia ter pena de si mesmo, a gente estudava muito, a gente precisava estudar muito para passar nas provas, eram provas difíceis. Então, assim, mentes brilhantes que passaram aperto, que vieram do Brasil inteiro para estar lá, eram reprovados se não estudassem. Ou mesmo estudando, porque, de alguma forma, era muito difícil. Então, assim, e havia uma cobrança sempre muito grande. Tive professores brilhantes, tinham professores que não eram tão brilhantes assim, e a gente era crítico com os professores também, por a gente ser desse jeito, e não só a nossa turma, mas toda a turma tinha uma certa arrogância até, mas não uma arrogância do lado tão pejorativo, era uma questão de, assim, a gente é tão bom, a gente precisa professor bom, e a gente cobrava internamente também. E tirava os professores até da zona de conforto. Sempre. E aí, mas a cobrança também vinha de volta. Então, professores de volta, professores vinham da USP de Ribeirão, vinham da USP, e às vezes eles também cobravam, assim, na USP não era assim, a gente ficava com raiva, falava assim, aqui é Unicamp, não é a USP e tal. Então, a cobrança que tinha por ser estudioso, por ser dedicado, por colocar o paciente em primeiro lugar, por não deixar nada pessoal e se envolver com a medicina na sua essência, acho que essa é a formação Unicamp que eu tive. E isso também me formou médico. Depois, quando eu terminei o 6º ano, era um médico já realmente pronto para encarar a vida como ela era. E tanto que, quando eu me formei, eu podia fazer residência em outros lugares. E quando eu escolhi fazer oncologia, eu tinha alguns exemplos, também vou ser transparente aqui, né? Eu tinha alguns exemplos negativos de oncologia internos, assim, não de maus professores, mas de uma oncologia que era mal vista. Talvez pela época, na década de 90, a oncologia podia pouco pelos nossos pacientes. Então, era muito visto como uma especialidade muito comercial, muito
para ganhar dinheiro, para ser dono de clínica, para vender remédio para pacientes que estão morrendo. Uma coisa muito ruim. E no começo eu achava que, primeiro, que era isso mesmo, então eu pensei em fazer outras especialidades, eu pensei em fazer pneumologia, pensei em fazer psiquiatria, cirurgia eu nunca quis. Mas sempre alguma coisa clínica que ajudasse pessoas em situações difíceis, em doenças difíceis. Mas quando eu entendi o que era oncologia, eu me apaixonei e acabei querendo fazer Unicamp também. Apesar de ter exemplos de colegas que foram fazer clínica médica primeiro, depois a residência no INCA, no AC Camargo, que eram nomes que tinham mais nome em formação de oncologia do que a própria Unicamp, mas eu resolvi ficar um pouco por essa, não vou dizer gratidão, mas por essa imagem que o que a Unicamp para mim, significava tanto que eu fiquei lá. E acabei ficando depois. É nítida a sua paixão universitária, a sua paixão pela Unicamp. Eu acho que aqui transborda na sua voz, na sua emoção. E quando que foi o clique? Que quando deu um clique assim, além de assistência, eu também quero ser um mestre, eu também quero ser um professor, eu também quero formar pessoas, eu também quero construir um legado. Eu acho que foi meio... Eu não sei se teve um clique. Foi tão automático. Assim, primeiro que eu sempre gostei de ensinar pessoas. Eu sempre tive facilidade com estudo, eu sempre... vou dizer, nunca fui estudioso, de fato, de reservar horas para estudo durante a época de escola e tudo. Na faculdade, eu aprendi a ser estudioso só. Mas, desde antes da faculdade, eu gostava de ensinar meus colegas, de transmitir a minha facilidade em aprender matemática, algumas coisas assim, eu queria passar. E logo quando eu terminei a minha residência, o meu preceptor me convidou para ficar. Falou assim, você vai querer ficar em Campinas? Aí eu falei, acho que sim. Eu tinha um consultório reservado para mim em Blumenau, eu tinha um nome de família, minha família é tradicional em Blumenau, tinha um espaço meio que reservado para mim, mas quando veio o convite, na verdade, de 2 preceptores. Um do Teixeirinha, que era do CAISM, falecido já. Ele que me chamou primeiro. Falou assim, vem para o CAISM, eu quero que você trabalhe comigo, eu quero que você forme pessoas aqui em oncologia mamária no CAISM comigo e tal. E aí, quando o Teixeira me chamou, o Paulo Pisão, que era o preceptor da Unicamp, falou assim, ele arregalou o olho e falou assim, ele te chamou? Eu falei para ele, né, logo que o Teixeira tinha me convidado. O Pisão tem um olho azul grande, assim, ele arregalou o olho e falou assim, não, eu quero que você fique aqui. E aí eu tive 2 convites para ficar. E aí eu já tive um convite do meu ex-colega de residência, do meu R+, que já estava na prática privada, ele ia passar um tempo nos Estados Unidos, ele falou, não, eu quero que você trabalhe comigo porque eu vou precisar de ajuda, eu vou crescer. E aí os convites vieram de pessoas próximas, que eu admirava, e falei, vou ficar, só que eu tenho que escolher ou HC Unicamp ou CAISM Unicamp. E aí eu acabei escolhendo o HC, por ser mais geral. Eu não pensava em alguma subespecialização na época. Então foi meio automático. E aí eu virei meio que preceptor, mentor do meu R-, que estava antes, né? Então foi uma coisa meio automática. E aí eu fui construindo coisas da carreira de medicina baseada em evidências, economia e tudo que ninguém fazia. E foi uma bola de neve, mas assim, sem clique. Foi tudo uma construção meio natural. Natural. E você se tornou o médico que gostaria de ter tido como professor? Como se fosse eu o professor de você mim mesmo? Às vezes sim, às vezes não, para ser bem honesto. Eu faço o possível. Eu acho que o professor ideal era o professor que mistura assistência, que ele sabe ver o paciente, ele conhece a medicina na sua essência de humanidade, de cuidar de pessoas de fato,
e, ao mesmo tempo, sabe a técnica toda, sabe a teoria, sabe as evidências, é estudioso e está atualizado e vai no congresso. E o médico que tem paixão por transmitir o conhecimento. Então, esse eu tenho. Então, sim, do ponto de vista geral, eu tenho. Mas eu acho que eu tenho uma tendência talvez de não cobrar tanto. Bom, meus alunos, não sei se eles vão concordar comigo, mas eu acho que eu deixo muito, sabe? Eu confio demais que eles vão ser tão autodidatos que eles vão saber só fazer a pergunta, eles vão saber fazer a pergunta certa para mim. E às vezes eu acho que talvez eu ainda tenho 50 anos de idade, eu acho que eu ainda tenho tempo para aprender um pouquinho mais, a ser mais incisivo nas cobranças, ser mais descobridor das dúvidas e das inquietudes de cada aluno que eu tenho. E vamos falar um pouco sobre formação de gerações, né? Você está falando das suas inquietudes, que tem 50 anos e ainda tem coisas para aprender, e isso é admirável, né? E isso é muito importante. Sua história na Unicamp foi linda, e ela ainda continua pela Faculdade de Ciências Médicas, pelos mestrandos, doutorandos, mas hoje teve uma mudança de casa, vamos dizer assim, né? Hoje você é o responsável pela oncologia do Hospital PUC Campinas e da formação dos residentes dessa instituição. Como que você lida com essa diferença hoje, né? Como que você lida com esse processo de um filho da Unicamp hoje ser um líder dentro do Hospital PUC Campinas? Você foi preterido? Você foi abraçado, acolhido? Como que você se sente? É uma transição difícil, porque como formado na Unicamp, a gente sempre defendeu a própria casa e sempre a gente dizia que a nossa casa era muito melhor. Então, a Unicamp sempre era incomparável frente a todas as outras. Então, era melhor que a USP, era melhor que Ribeirão, era melhor que a Escola Paulista de Medicina, era melhor que a PUC Campinas. A gente era a melhor do mundo. E eu fiquei na Unicamp de 2001, quando eu saí da residência. Então, agora fiz 25 anos de entrada no mercado em oncologia. E eu fiquei de 2001 até 2017, não contínuos. Eu tive um pequeno intervalo que eu fiquei ausente da formação também, mas foi pequeno. Mas praticamente esses anos todos eu fiquei muito vinculado à Unicamp. Tanto a faculdade na pós-graduação, então, como você falou, eu ainda continuo na pós-graduação da clínica médica, com alunos de mestrado e doutorado, mas eu participei muito ativamente da formação de residentes. E tenho muito orgulho de ter ótimos oncologistas clínicos que eu ajudei a formar e que eu chamo de meus residentes, formados na Unicamp. E quando eu saí em 2017, por questão de conflito de agenda, de horário, de disponibilidade, de cobrança de atividades, de ambições que eu tinha para fazer mais, de ter mais influência, ainda do ponto de vista de economia, de influência no sistema de saúde, que eu não consegui dentro da Unicamp, dentro do cargo que eu tinha, que era médico contratado, pela FUNCAMP, pela fundação. Então, nunca fui docente da Unicamp, por conta de tempo de dedicação que eu precisaria ter para ser docente da Unicamp, de fato, da FCM. Então, mas eu dei aula para aluno, dei aula para residente, formei muitos residentes. E quando eu saí, me deu um vazio de formação de residente. Eu fiquei, acho que 1 e 2 anos meio assim. Falta alguma coisa? Falta. Não sou assistencial. Por mais que a gente tivesse numa época ainda de construção aí de início do sonho em si, falar, precisamos de algo mais. E a oportunidade que a PUC Campinas me deu para começar algo do zero, praticamente. Não temos residentes aqui, a gente não tem programa de residência estruturado, a gente não tem nada, faça do seu jeito. Foi uma confiança que me aqueceu o coração mesmo. E hoje eu sou muito grato à PUC Campinas,
por ter me dado esse espaço. Hoje a gente tem uma excelente formação de residentes. A gente consegue fazer um programa muito completo. Me dá alegria de poder ensinar economia em saúde, gestão, falar sobre carreira, falar sobre outras coisas, além de ensinar o conhecimento sólido em oncologia, em mecanismos de ação, em seleção de pacientes, em biomarcadores, tudo que o oncologista moderno precisa saber, mas também as coisas que, às vezes, as residências convencionais não ensinam, que é ser médico e ser participante de um sistema de saúde de forma mais ativa e não só reativa. E isso é diferente. Então, essa é a diferença da Unicamp, que hoje ainda mantém a estrutura da residência que sempre teve, que eu fiz parte dessa construção até também, mas para hoje que a residência na PUC é mais sonho, é mais André Sassi dessa segunda fase um pouco mais madura até. E acho que isso dá brilho nos olhos agora também. Transferir informação não é necessariamente formar pessoas. Você concorda com essa afirmação? Sem dúvida, sem dúvida. Porque transmitir informação é simples, é bem mais simples. Então, você precisa ter sua didática, precisa ter oratória e tudo, mas você transmite bem. Mas formar pessoas envolve preocupação com elas, de fato, genuína. Então, você querer saber o que quais são as dores? O que ela quer, o que ela vai querer fazer, qual que é o que significa a oncologia, o que significa o conhecimento em medicina para aquele indivíduo. E aí você participa ativamente de quem aquela pessoa vai se tornar. E você fica responsável por aquilo, pelo impacto que aquela pessoa vai ter em outras. E por isso que eu falo com tanto orgulho quando eu vejo elogios aos meus residentes, falo assim, conheci vou falar de alguns nomes, os outros me desculpem, mas assim, né, dos que eu lembro já de cabeça, mas quando falam do Igor, lá de João Pessoa, falo, excelente oncologista, falo, é meu residente. O Lucas, que trabalha hoje em São Paulo, hoje no 9 de julho, falo, foi meu residente. O Marcelo Cruz, que está em São Paulo, foi meu residente. Falei, é gostoso, assim. São pessoas com quem a gente se preocupou, que a gente teve um pouco de influência. Lógico que eles tiveram outros professores, outras influências, mas ajudei a formação e acho que o nosso toque sempre fica ali, na alma deles. Excelente. Você falou que não tem uma dificuldade de cobrança, mas o que você não permite? Você não permite que o residente faça, que é inadmissível na sua visão? Acho que tem algumas coisas inadmissíveis, não uma só. Mas a primeira é quando ele não coloca o paciente em primeiro lugar. Então, quando ele assume alguma situação em que o paciente pode sofrer por qualquer coisa. Então, alguma falha por não ter prestado atenção em dose de medicamento, em algum processo que culmine em uma possível falha com uma pessoa. Então, ele pode ter falhas de registro, ele pode errar porque não sabia, porque não tinha conhecimento adequado ainda, e aí isso a gente pode corrigir. Mas quando ele falha porque não pensou na pessoa que está na frente dele buscando ajuda, então ele falhou como médico. E aí isso talvez seja o mais inadmissível de tudo. Mas tem outras coisas. Então, assim, não se interessar, não querer fazer perguntas para o seu crescimento, aí é preguiça. Também, preguiça de conhecimento não é admissível em quem quer ser médico, ainda mais oncologista. Então, mas isso também, a preguiça do conhecimento acaba influenciando na pessoa, né? Eu costumo falar que quando a gente quer ajudar de fato, genuinamente, uma pessoa que tem câncer e que está buscando a nossa ajuda, ela está buscando conhecimento. E eu não ter o conhecimento que o mundo tem é uma falha grave. Então, se alguém publicou alguma coisa que possa ajudar aquela pessoa, eu preciso saber. Ela está confiando que eu saiba, então eu preciso entregar isso. E acho que essa é a forma de amor que a gente tem que entregar. Misturar o conhecimento, mas transformar esse conhecimento em algo que realmente ajude
aquela pessoa a superar aquela fase, a aliviar suas dores, a melhorar de alguma forma dentro do que o mundo pode ajudá-la naquele momento. Vamos sair um pouquinho do mundo acadêmico e vamos falar de um outro legado, que é um legado de empreendedorismo, de construção de um sonho, né? 25 anos de oncologia. E há 10 anos fazendo uma oncologia talvez diferente, né? Eu duvido que durante esses 25 anos também não tenham surgido coisa diferente, mas há 10 anos aproximadamente construindo um legado novo através do Grupo Sonhe, né? E a gente chama isso de oncologia diferente. O que seria uma oncologia diferente, doutor André? Eu acho que tem duas coisas. O primeiro é o que eu falei no início, né, do meu sonho. De fazer uma oncologia diferente. E aí o diferente para mim na época era uma oncologia sem viés comercial. Então, genuinamente pensando no paciente, nessa questão de... Na época, no início dos anos 2000, era inovação falar em medicina baseada em evidências. Hoje, ainda bem que isso se consolidou. Na época, cada um fazia do seu jeito. É até meio estranho hoje a gente pensar na época como a gente pensava medicina naqueles tempos. Então, a gente adaptava os protocolos de acordo com a sua vontade individual do médico. Mas o meu primeiro questão de fazer diferente era fazer muito mais ciência, né? Transformar a ciência em conhecimento de fato e alívio das doenças, das dores de cada um. Então, a coisa ciência e humanidade juntas, de fato, era... Mas outras pessoas também faziam e me inspiraram também na oncologia. E, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente tinha muita dificuldade de acesso a novas terapias, novas tecnologias, o custo foi aumentando, a gente tinha restrição de uso de algumas coisas e aí a gente tinha uma coisa que também para mim é inadmissível, né? Da gente ter o conhecimento, ter o medicamento, ter a tecnologia, mas a gente não consegue aplicar para ajudar uma pessoa porque o acesso não existe. Isso é um incômodo real e eu sabia também que não adianta só reclamar, porque reclamar, muita gente reclamava. Então, a ideia era fazer tudo isso, manter uma oncologia com amor, sem ser dono de clínica, sem ser dono de algo que movimenta o dinheiro em si, mas fazer parte do sistema como um todo. Fazer parte da gestão, fazer parte da jornada do paciente como um todo e não ser um oncologista que fica atrás da sua zona de conforto, do seu consultório, da sua cadeira, da sua mesa e que depois vai embora. Então, estar acessível para o paciente praticamente 100% do tempo, seja sozinho, seja em equipe. Talvez depois de alguns anos, eu aprendi que é muito mais fácil fazer isso quando a gente tem uma equipe e não está disponível 100% do tempo individualmente. Mas é uma combinação da disponibilidade, da ciência, da ausência do conflito econômico para prescrição ou não de determinados medicamentos, mas principalmente fazer com que isso seja parte da gestão. Então, influenciar o dono da clínica, o hospital, a grande rede, o SUS, ou a Secretaria de Saúde, de alguma forma, que esse conhecimento que a gente tenha, técnico, científico, econômico, de avaliação de tecnologias em saúde, que isso seja permeado para que a gente consiga fazer o melhor. E a gente entenda por que às vezes, a gente tem a restrição do acesso, mas quando a gente acha injusto, a gente consiga, de alguma forma, tentar transformar o sistema para que isso fique, de alguma forma, mais adequado. Não sei, parece muito grande, muito, às vezes até ambíguo, mas é isso que a gente vem construindo. Quando pensei no sonho lá atrás, 10 anos atrás, era para fazer um grupo de oncologia que trabalhasse dessa forma. E hoje a gente está muito mais maduro, influenciando muito mais o sistema, o mundo, influenciando como a relação entre clínicas e grandes hospitais e grandes redes e médicos
Eu espero que isso mude também com o passar do tempo. Eu tenho um orgulho muito grande do quanto o sonho valoriza os médicos, né? Essa valorização do profissional, do indivíduo, também ela acontece, né? Então, isso é um motivo de orgulho. E tem um ponto que você fala sempre, que eu acabou de citar também aqui, que não é só o médico sentar no seu consultório, ele vai para a rua também, ele vai levar informações para a população, vai falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, e tem uma fala de um líder comunitário aqui, nosso amigo Luizão, que eu gosto muito. Como que o doutor André, com um currículo desse, ainda acha um tempinho para vir aqui no meio do nosso racha de futebol para falar sobre câncer de próstata? Ele é admirável. E isso realmente também é um legado seu, doutor André. Eu acho que esse é o ponto, né? Para a gente influenciar o sistema, para a gente não ficar na zona de conforto de trás do seu consultório, esperando que o paciente chegue com a dúvida, na verdade, a gente tem que ir atrás das pessoas com informação, né? Com informação adequada. Senão, eu vou ficar esperando o paciente chegar com a doença avançada para eu tratá-lo e só. E cada um vai para a sua casa e chega. Não é isso. Medicina não é isso. Saúde não é isso, né? A gente busca mudar a história das pessoas. Como é bom quando eu atendo num consultório um paciente que chega com câncer de cólon, estágio 1, operado, ele chega com angústia, porque tem um câncer, porque foi operado e tal, não sei o quê, teve o diagnóstico. O momento do diagnóstico de câncer é terrível para qualquer pessoa. E o alívio que ele tem quando fala, você está curado, você não precisa fazer quimioterapia, você não precisa fazer radioterapia, não precisa fazer nada. Talvez tenha um pequeno risco de recorrência, vou te acompanhar periodicamente, mas assim, nada. E aí eu dou parabéns, parabéns por se cuidar. Você só fez o diagnóstico num câncer de cólon, estágio 1, porque você fez o diagnóstico a tempo. Você conseguiu ou fazer um exame de rastreamento, que pouca gente faz. Às vezes o médico até pede, a pessoa não quer fazer colonoscopia. Ou você prestou atenção nos sintomas, sinais que tinham. Então, foi atrás do diagnóstico. Então, sim, parabéns por se cuidar. E, às vezes, eu dou parabéns para o médico, porque, às vezes, tem isso. Foi a minha geriatra que insistiu que eu fizesse a colonoscopia. Eu não queria, ela insistiu. E, às vezes, não é só geriatra. Eu teve um paciente recente que a dermatologista... Ele foi na dermatologista com problema de pele e ela perguntou para ele, o senhor já fez colonoscopia? Aí ele falou, estava até com vergonha, porque o clínico tinha pedido, aí eu fui fazer. Falei, dê parabéns para a sua dermatologista, ela ajudou a salvar a sua vida. E é isso, na verdade, aí é além. Não é eu ser consultado sobre preciso ou não fazer quimioterapia, quanto tempo, qual é o benefício. Não, é a gente mudar a vida das pessoas, de fato, com informação. Doutor André, você já vive mais tempo em Campinas do que viveu na sua cidade natal? Bem mais. E vamos falar um pouquinho sobre o seu título de cidadão campineiro. Como que um blumenauense, alemão, com pai ex-prefeito, recebeu um título de cidadão campineiro? Como que você vê, dentro da sua trajetória, a importância de Campinas e como que você vê... como você recebeu esse título dado através de uma condecoração do vereador Paulo Haddad? Bom, eu sou blumenauense com muito orgulho, eu tenho orgulho da cidade, mas eu saí de lá com 16 anos, né? Fui para Curitiba e depois nunca mais voltei para morar, né? Meu pai mora lá ainda, a gente visita regularmente, mas hoje eu sou visita em Blumenau. Eu sou blumenauense de nascimento, mas hoje eu sou um visitante, eu sou um turista. Quando eu vou para Oktoberfest, passeio em Pomerode, passeio na Vila Germânica, na Rua 15, em Blumenau, eu sou uma visita. E me encaro já assim, porque, de fato, eu saí cedo, Blumenau era outra, hoje cresceu. E quando eu vim para Campinas, em 92, então, já são mais de 30 anos aqui, eu sou campineiro, né? E fui agraciado com um reconhecimento de cidadão campineiro. Acho que também isso pela minha história fixada aqui. Eu fiz a faculdade aqui, a residência aqui, fiz meu doutorado aqui.
eu fiz breves cursos de economia em saúde fora, mas a minha base foi aqui. Eu ajudei a construir o Instituto do Rádio de Campinas, que quando eu fui trabalhar lá em 2001 era um instituto pequeno, basicamente de radioterapia. E quando a gente saiu como Grupo Sonho em 2023, era uma das maiores clínicas de oncologia, ou a maior clínica de oncologia de Campinas. A gente fez parte da história do Veracruz. Então, quando eu comecei também lá, em 2001, quando entrei no corpo clínico do Veracruz Oncologia, era um departamento pequeno, de um médico. E eu queria, então, parar aqui nesse momento. Queria que você falasse um pouco de quão importante foi esse um médico na sua vida. Bom, Luiz Petrilli. Petrilli era um médico, na sua essência, ele se preocupava muito com os pacientes dele. Então, assim, ele era querido pelo corpo clínico, pelos pacientes. Ele era admirável como os pacientes amavam ele. E ele era um morador do hospital. Então, ele era muito dedicado e assim, ele era tão autossuficiente que dentro daquele mundo dele, ele trabalhava no rádio, onde eu fui trabalhar também, e no Veracruz também. E ele, no mundo dele, ele se resolvia. Ele não se incomodava de passar visita nos pacientes dele todo final de semana. Ele não se preocupava em dar o telefone dele, pessoal, para todos os pacientes. Eu fui assim também quando eu comecei a conviver com ele. Também não me importava. Faz parte do médico oncologista cuidar dos seus pacientes dessa forma. Eu acho que foi sempre uma forma de dedicação que eu tive, que eu aprendi com ele muito. E no começo tinha uma certa assim, vamos crescer juntos, né? Assim, tive o convite dele de participar para crescer mesmo. Olha, precisamos mais, né? Então, a gente ficou muito próximo. Eu nunca fui sócio dele, cada um sempre teve o seu jeito de trabalhar de maneira um pouquinho diferente. Mas ele me deu muita abertura. Ele me convidou para fazer parte das comissões do hospital. Ele tinha uma coisa diferente, que ele falou assim, olha, eu não gosto... Você vem, mas assim, eu não gosto de dar aula, eu não gosto de aparecer, eu não sou ele falava, eu não sou formador de pessoas, eu cuido dos meus pacientes, mas eu não sou um formador. Você e tudo bem, e está tudo bem. Claro. E a gente se deu muito bem também com isso. Porque falou assim, a gente consegue crescer. E de fato, foram longas histórias, foram um convívio muito, muito bom durante muito tempo. Infelizmente, ele faleceu cedo. Ele, numa época que a gente também estava crescendo até mais rápido. Eu já tinha a gente não era sonho ainda, mas eu já tinha mais 2 médicos trabalhando comigo. O Vinícius, hoje meu sócio, era um deles. E tinha outra médica trabalhando, hoje ela está na Unicamp, a Lígia. E a gente fazia um grupo já interessante, de 4 médicos lá. O Petrilli era o chefe. E ele faleceu de uma complicação de uma doença pulmonar rara, mais grave. Ele teve uma fibrose pulmonar, fez transplante e faleceu de complicações do transplante. Mas foi uma perda muito súbita, muito doída. E por isso eu me emociono um pouco ao lembrar dele, porque ele fez falta. Eu não estava pronto para ser chefe do departamento de oncologia do Veracruz quando ele faleceu. Eu ainda não me sentia pronto para ser chefe da oncologia do Radium, como foi na época. Isso foi, acho que 2000 e... Eu não lembro o ano exato agora, mas
Foi um baque, porque esse sim foi uma transição rápida. Assim, pronto, agora você é o chefe. Agora você vai ser o responsável por organizar o departamento, organizar as pessoas, organizar outras pessoas que não médicos, organizar o sistema. Você virou a chave agora. E eu tive que pegar muita inspiração no próprio Petrilli. E como ele, do seu jeito humano, cuidava das pessoas e cuidava, muitas vezes, até para os problemas que ele via de fluxos e tudo, não respingar na gente. E quando ele faleceu, eu vi que tinha tanto problema que ele absorvia, que ele não passava para frente, que, de repente, choveu tudo em mim. E ele era um guarda-chuva muito importante. E depois também o muito difícil foi absorver os pacientes dele. Então, eu cuidei dos pacientes dele. Eu tenho alguns pacientes até hoje que a gente lembra com muita saudade que foi o Petrilli que começou o cuidado deles. E sempre com muito carinho. Então, assim, sempre foi um legado de muito amor que ele deixou. Essa sua relação com o Veracruz é uma relação de longa data, né? Foi no susto que você teve que assumir uma coordenação de oncologia, era pequena, que você falou, e hoje é a líder aqui da região metropolitana de Campinas. Quer falar um pouquinho sobre esse momento Veracruz? Assim, a gente... É uma história longa. A gente teve algumas dificuldades no meio do caminho, por mudança. Quando o hospital foi vendido, teve uma série de mudanças de gestores, de diretores, de presidente. Isso, de alguma forma, afeta o médico assistente. Às vezes, e a gente tem que entender que, às vezes, a forma com que o sistema de saúde é organizado se adapta ao formato, ou se adapta aos médicos. Na época em que, justamente, o Hospital Veracruz, a gente já estava consolidado, a gente ajudou a montar o Centro de Oncologia Veracruz, como sonho. Em algum momento teve uma ruptura, porque a gente estava num tamanho que não dava para voltar atrás no modo de fazer oncologia. E os gestores da época acreditavam numa medicina, vou dizer, a moda antiga, em que o médico tem que cuidar do seu canto, ficar no seu consultório, fazer só aquilo que ele é esperado que ele faça e não deve participar de nada de organização de sistema, de estratégia, de nada. Nem de eventos e nem de ir para a praça pública, nem nada. Ele tem que ficar no seu consultório, no seu horário contratado, que é ali. E a gente saiu e logo depois teve que voltar. Porque acho que assim, um jeito que uma vez experimentou, você não consegue mais dizer que vai funcionar de um jeito antigo, para nós e para o próprio hospital. Então, foi uma breve saída. Eu não deixei de fazer parte do corpo clínico do hospital, que eu sempre admirei muito. O Hospital Veracruz como formador de pessoas também. A Fundação Roberto Rocha Brito como formadora de pessoas também. Então, mesmo saindo da coordenação, da chefia da oncologia do Veracruz durante poucos anos, mantive uma constante presença no hospital como um todo. E recentemente a gente voltou com força mesmo, e culminou uma sinergia tão grande que a gente cresceu muito mais nesses últimos anos. A gente ficou fora 2 anos, voltou em 2023, e agora a gente vai fazer 3 anos de retorno. E a gente cresceu tanto nesses 3 anos já que a gente já não cabe mais no espaço físico que a gente está, e a gente precisa de outro local. Isso dá orgulho. Sim, e em breve teremos outro local mais amplo. E agora, em 2025, no final de 25, eu fui convidado para ser presidente da Fundação Roberto Rocha Brito.
que... Não vale, você está tirando as minhas perguntas. Mas assim, é tudo história Veracruz, Exato, né? exato. De uma espiral de crescimento mútuo das meu individual, do sonho como grupo e do próprio hospital como relevância. Eu acho que eu tive muita influência nisso, e também é uma coisa que me orgulha muito. Então, assim, aí voltando a Campinas, né? Isso tem tudo a ver com a história de Campinas. Sim. Né? A Campinas como uma cidade que não depende de São Paulo para nada. Hoje a gente não deve nada a São Paulo. A gente tem a gente tem serviços de especialização e de especialidades médicas de cuidados excepcionais. A gente está numa treta hoje, esses dias, de radiologia, porque teve uma... Foi do bem, foi uma proposta de segunda opinião de radiologistas de São Paulo, que você pode ter uma radiologia padrão São Paulo em qualquer cidade onde você esteja, basta Mas entrar eu em não quero contato. padrão São Paulo, eu quero padrão Campinas. Exato, essa foi a confusão que deu. E eu defendi, o pessoal da radiologia falou, desculpa, eu sei que não foi a sua intenção, mas, cara, a gente Campinas, tem uma radiologia oncológica excepcional, você não precisa ir para fora. Nem me defendi como oncologista, defendi a excelência da estrutura que a gente tem de apoio, de rede de cuidado. Então, eu acho que isso, de novo, faz parte da história de Campinas mesmo, da sua relevância como cidade no Brasil, no mundo. A Unicamp mesmo, uma das universidades melhores do mundo, ela é citada em rankings internacionais. Campinas é uma cidade reconhecida internacionalmente. E em Brasil, sem dúvida, é uma cidade das mais relevantes. A gente teve, só de presidentes da Sociedade Brasileira de Oncologia, a gente teve 3 presidentes aqui de Campinas. Então, assim, é relevante e faz parte elevar essa importância que a cidade tem. Falar de legado, né? Falar de toda a sua construção acadêmica, toda a sua assistência, e agora com esse desafio, né? de assumir a presidência da Fundação Roberto Rocha Brito. Eu tenho certeza, doutor André, que você vai também deixar um legado nessa área mais ainda de ensino, né? Porque você tem um vínculo muito forte com o ensino de oncologia, mas dentro da fundação ela suplanta, né? Ela é maior do que a oncologia. É um desafio enorme, porque a fundação ela começou dentro do hospital, ela começou como um grupo de médicos expoentes que tinham a sua presença nas universidades, que eram professores, mestres, e que queriam trazer, de alguma forma, o desenvolvimento técnico-científico para dentro do hospital. E ela foi crescendo, eu falo, meio organicamente, fazendo o que dava para fazer, e cresceu belíssimamente. Então, hoje, a Fundação ela é praticamente autossustentável financeiramente, ela não depende do hospital, apesar de receber financiamento do hospital, ela provavelmente funcionaria de maneira independente. Mas eu fui convidado, no final do ano passado, para pensar um pouco mais na Fundação como uma instituição que fornecesse realmente um treinamento para dentro do hospital. Isso por quê? A Fundação ficou muito reconhecida por ser uma formadora de especialidades para fora. Então, formadoras acho que até de técnicos de enfermagem, a enfermagem do estomoterapeutas. A enfermagem, cuidado de feridas, de tudo era excepcional. Então, vamos formar pessoas que possam fazer isso no Brasil, na região e tudo. A CLS, a TLS, então trauma, cardio, nós vamos dar a certificação de que esses médicos são capazes de trabalhar nas UTIs, nos traumas, em outros lugares, nas urgências. Então, a gente fez uma rede de treinamento externa muito grande e de orgulho muito grande. Mas, de alguma forma, como isso era uma virtude da Fundação, no final das contas, isso acabou dominando muito as ações da Fundação também. E acho que eu fui chamado meio que para pensar
num equilíbrio um pouco maior de, olha, vamos olhar para o que é interesse do próprio hospital de fazer internamente e vamos construir juntos, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a fundação ter mais orgulho do hospital que tem e vamos ter o hospital ter mais orgulho ainda da fundação que tem e em busca dessa sinergia de trabalhos. Falei que é difícil porque não é assumir hoje uma fundação que ou estava quebrada financeiramente, ou que estava fazendo mal a algum trabalho, porque isso é fácil, às vezes, né? Não, vou corrigir, vou cortar tudo que está errado, não é reconstruir, é moldar. É moldar algo que já está muito bom para algo que tenha uma visão além. Então, é revisitar a missão, visão, valores, reestruturar alguma coisa. É o meu desafio hoje, é o meu brilho nos olhos também. Doutora Né, a gente vai chegando ao fim, praticamente 1 hora de conversa aí. Já quase 1 hora. Legado não é passado. Legado é o compromisso com o futuro. Celebrar 25 anos não é olhar para o passado. Celebrar 25 anos é reafirmar o seu compromisso com a oncologia. Então, queria que, com essas palavras, você se despedisse dos nossos ouvintes. Obrigado pela emoção aí da conversa, por ter disponibilizado, pensado nisso, para a abertura de um novo formato de conversas. Acho que você vai ter conversas muito emocionantes. A gente tem milhares de pessoas aqui que a gente admira muito, que vão estar presentes nessa mesa. Eu tenho que agradecer a você por ter feito parte dessa história do sonho. Você sonhou comigo e a gente conseguiu realizar juntos. Eu tenho que agradecer muito todos os médicos do sonho, mas, em especial, meus sócios que acreditaram na proposta. Injustamente, eu falei pouco deles, mas o Vinícius... Vou usar um pouquinho mais de minutos aqui da minha emoção para falar, porque, de fato, não posso deixar de citar o Vinícius, que foi o meu primeiro sócio, que ele foi às cegas, ele acreditou em mim do jeito que eu era. Ele foi meu residente e ele me admirava desde que eu era preceptor dele. E ele falou assim, eu gostei do seu jeito de ser oncologista, eu quero ser que nem você. E se você disser que a gente vai ter que pular da ponte junto para ir para algum lugar, eu vou pular junto. E ele pulou da ponte comigo algumas vezes, então eu tenho que agradecer, muito grato a ele. Ele é um médico oncologista excepcional, bom formador de pessoas também, e todo dia ele pula das pontes comigo sempre. E sempre teve uma confiança cega em mim e eu tenho uma confiança cega nele. E também a Vivian, que veio na sequência com um brilho nos olhos tremendo, que mantém até hoje. Excelente formadora de pessoas também, excelente médica, amável demais. E o Davi, que foi o último a entrar como sócio, mas que trouxe uma energia imensa e organiza hoje a minha vida na PUC muito bem. Ele é um filho da PUC, como eu sou filho da Unicamp, então ele me ajuda a conhecer melhor e a entrar lá, mas ele ajudou a construir o sonho também com muito orgulho. E a todos os médicos, lógico, hoje daqui a pouco a gente bate 20 médicos no nosso grupo, e a gente consegue fazer subespecialidades, então esse é o meu orgulho. Meu orgulho aí vai além do Veracruz, de ser cidadão campineiro, de ser hoje diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de ser presidente da fundação, de tudo que eu fui. Eu sou o idealizador e fundador e CEO do Sonho, mas idealizador junto com você. Aí eu tenho que agradecer a você, Renata, por tudo que você me ajudou na minha vida a ser quem eu sou. E é isso, acho que legado é isso. E por isso que eu comecei a falar, olha, quando eu comecei a falar lá atrás, então quase há 1 hora atrás, ou já 1 hora atrás, o que eu era como professor, eu falei, professor, eu acho que eu ainda preciso aprender muito a ser. Eu formei muitas pessoas, tenho orgulho delas, mas ainda tenho um caminho, um legado a fazer além. Quero construir muitas coisas, quero influenciar muito mais, quero mudar sistema. Quem me conhece sabe que eu tenho o desejo de mudar como a carreira dos oncologistas do Brasil é vista
pelos contratantes, eu quero ainda mudar, já mudei bastante o papel da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica com o Ministério da Saúde. Tenho parceiros muito bons, a Angélica, presidente, que me convidou para ser diretora, a Clarissa, que é a presidente atual da SBOC hoje, me dão um espaço que eu não imaginava ter. Então, tudo isso me dá orgulho. E quem sabe seja matéria para um próximo, daqui a 10 anos, quando a gente fizer 35, falar, olha, tudo que a gente construiu além disso do que foi com 25 anos. Doutora Andréa, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada por formar tantos médicos, mas principalmente muito obrigada por formar tantas pessoas e tantas pessoas de bom caráter. A medicina precisa cada vez mais de médicos humanos e com caráter. Muito obrigada. Eu que agradeço. Formar médicos é mais do que ensinar técnica, é transmitir responsabilidade. Neste espaço, você vai ouvir conversas com quem fez da medicina um compromisso com o futuro. Legado com um propósito, um podcast do Grupo Sonho.